Nós colocamos aqui um versículo bíblico que traz para nós assim a força do Evangelho, a força que o Evangelho faz em uma pessoa quando essa pessoa compreende a importância do Evangelho. E essa passagem é do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo diz. Aqui Paulo estava escrevendo para os romanos e falando da vontade dele de ir a Roma para poder compartilhar o Evangelho também com os romanos. Pelo que a gente percebe lá, Paulo já tinha pregado em tantos lugares, mas ainda não tinha ido em Roma. Ele manifestava a vontade dele de ir em Roma. Então ele fala isso ali, porque eu não me envergonho, eu tenho vontade de ir aí, onde vocês compartilhar também desse Evangelho. E eu sei que vocês já receberam o Evangelho aí, mas eu também quero ter algum fruto no meio de vocês. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também do grego. Olha a força da expressão de Paulo. Porque eu não me envergonho. Ele queria ir para onde? Que eu falei? Para Roma. Sabe quem era Roma? Roma era simplesmente a capital mundial do império naquele tempo. Ou seja, Roma era um governo mundial. Aliás, sim, lá era a sede do governo mundial. Havia naquela época, ela dominava praticamente o mundo inteiro. Quase o mundo inteiro da sua época. Então imagine, sei lá, se a gente pensasse para os dias de hoje, seria como Washington, nos Estados Unidos, Nova York, uma grande cidade do mundo hoje. Eu tenho vontade de pregar o Evangelho aí, porque eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho em lugar nenhum. Então aí é onde fica o rei, onde fica o império, o poder mundial, e eu quero fazer isso também aí. Eu quero pregar também aí. Certo? Então quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, aqui ele já traz para nós uma grande lição. A questão do ter vergonha, tá? De se envergonhar. Por que ele diz não me envergonho do Evangelho? Porque o próprio Paulo tem uma passagem que ele diz que o Evangelho, para os que estão se perdendo, parece loucura. Mas para quem é salvo, é poder de Deus para a salvação. Tá? Então ele não se envergonhava porque ele sabia que apesar de para quem está se perdendo parecer algo que é louco, mas ele sabe que isso na verdade não é loucura, é poder de Deus. Certo? Então essa convicção, olha, quando a gente entende bem sobre o que é Evangelho, a convicção que nós temos sobre ele nos tira a vergonha. Então para que a gente não tenha vergonha de se apresentar com o Evangelho, a gente precisa entender isso aqui que Paulo está falando. Não, peraí. O que é Evangelho? Poder de Deus para a salvação de quem crê. Então eu vou ter vergonha disso. Por quê? Se eu já sei o que é e se eu já sei o que ele faz. Vergonha tem que ter quem está aí defendendo qualquer que seja as loucuras que esse mundo tem por aí. Esse é que deveria ficar com vergonha de estar apresentando para o mundo ou para as pessoas. Por exemplo, quem vai para uma televisão, se expor seu corpo físico. Isso aqui é vergonhoso. Mas pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, então não tem que ter vergonha disso. Você está entendendo? Olha como a gente tem algo que não tem nada que se compare nesse mundo. Então vai ter vergonha por quê? Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Nós estamos falando sobre o poder transformador do Evangelho. Então, o que ele faz é o quê? Transformar vidas. Então eu preciso realmente ter certeza de que o Evangelho transforma vidas, muda a vida de pessoas, né?
Então, se a gente passa aqui, por exemplo, pelo que a gente viu, a gente está caminhando para entender uma coisa. O Evangelho ele tem uma proposta. E é aí que a gente precisa ligar, fazer a ligação entre... Porque se disser assim, não, peraí, crente tem que evangelizar. Eu estou na igreja, então a equipe de evangelização marca um dia para ir evangelizar e a gente tem que ir para evangelizar. Mas então, peraí, mas o que é evangelizar e para que isso vai servir? Então, olha o que precisa estar muito bem claro para nós. Precisa estar bem claro que o Evangelho, ele tem uma proposta, e a proposta do Evangelho é vida. Vida. Se eu fosse fazer outra pergunta agora, eu poderia perguntar assim, mas vida como assim? Que vida é essa? Vamos falar sobre vida? Né? Que vida é essa? O Evangelho tem uma proposta, a gente está vendo que a proposta é vida. E que vida é essa? Porque a gente está vivo, né? Agora. E a gente está dizendo que existe algo que está fortemente ligado ao Evangelho e que significa vida. Como você poderia contribuir comigo nessa ideia de que o Evangelho propõe vida? Aqui, irmã Ellen, a jovem Ellen Silva participando. É porque a gente está vivo aqui, né? Olha, para vocês que são adolescentes, jovens e adolescentes, vocês têm mais dificuldade do que eu de fazer uma medição em relação ao tempo de vida. Entendeu? Porque a vida para vocês está começando. E vocês têm muito tempo pela frente. Tem muitos anos. Não, peraí, agora que estou começando a viver. Então, nesse momento, a gente não consegue ver muito que a vida, ela passa e passa rápido. Sim ou não? Entendeu? Nesse momento não é tão possível perceber isso, tanto quanto quem já passou por várias etapas da vida, dessa vida aqui. Então, o que isso significa? Significa que esta vida que eu tenho agora, um dia vai terminar aqui. Não é, irmão Francisco? Você já pensou nisso, irmão Francisco? Você já calculou mais ou menos? Pô, se eu viver tantos anos, já falta só tanto, porque já estou com tanto. Mais 30 anos? Olha aí. Mais 30. Mas não está novo não, com 30, mais 30. Só 70, não dá para chegar a 90 não. Dá para chegar, vamos botar para 90, mais 50, pronto. Né? Mesmo que seja 100. Mas, mesmo que seja 100, vai terminar. E depois? E depois, o que vai ser? Irmão, pense numa coisa desagradável. Pense numa tragédia que aconteceu na humanidade. A morte. Certo? A morte é uma tragédia. Meu Deus. Por quê? Que a morte está aí, que ela existe. Né? Mas então vem o Evangelho e propõe o quê? Vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa linda. E só Jesus, através do Evangelho, promete isso. Então, quando você vai evangelizar uma pessoa, você está levando vida para ele. Vida eterna. Certo? Olha aí, o que você vai estar oferecendo? Quando alguém está vendendo alguma coisa, ele bate na tua porta. Ele está te levando um produto. Ele está te oferecendo um produto. Quer te vender algo.
Quando você está levando o Evangelho, você não vai vender. Você vai oferecer o Evangelho, porque você recebeu de graça. Jesus disse, dai de graça o que você recebeu de graça. Mas então, você vai estar apresentando e oferecendo algo que não há nada. Por que é de graça? Porque ninguém poderia comprar. E Deus tem abundância para todo mundo. Tá? Então, esse é o Evangelho que vai ser oferecido para aquela pessoa. Então, você vai estar oferecendo a ele vida eterna. Vida eterna. Então, é pouca coisa isso? Porque essa vida aqui vai terminar. Então, aí se pergunta, então, aí acabou de ter mais jeito? Qual é o jeito? O Evangelho. Crê no Senhor Jesus e serás salvo.